Entre a glória e a queda, esse será o clássico Corinthians e Palmeiras, o derby paulista, no Itaquerão. Segunda-feira, o Corinthians correndo mais do que tudo contra o tempo, contra os adversários e contra sua própria má fase, para fugir do rebaixamento, sem falar das eliminações recentes, da forma que foi. Do outro lado, o Palmeiras, que também foi eliminado das Copas, tem somente o Brasileirão, mas está no encalço do Botafogo. E ganhar do Corinthians significa permanecer naquela distância ainda tolerável de 3 pontos até o confronto que tiver Palmeiras e Botafogo. Então é de suma importância para Corinthians, para o Palmeiras, sair vencedor desse clássico, né? Então tem um pouco de desespero pro lado corintiano, né? Para não cair para a segunda divisão, mas tem a responsabilidade, se é que podemos dizer assim, do Palmeiras vencer em Itaquera e mostrar que o Palmeiras tem chances sim, claras, de ser campeão brasileiro. Esse vai ser o derby número 380, Palmeiras que tem a dianteira dos confrontos. O Palmeiras na brincadeira entre amigos, é o pai da relação. O Palmeiras é o que manda. O Palmeiras tem mais vitórias do que o Corinthians nesse confronto. O Palmeiras tem 135 vitórias contra 129 do Corinthians. E os empates 115, né? Então mostra-se o Palmeiras um ligeiro número de vitórias a mais, mas tem um equilíbrio, né? O que marcou a história de mais de 100 anos entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. O retrospecto recente, o Palmeiras, mas manda largamente. 8 jogos de tabu. O Palmeiras, em setembro, o Palmeiras conseguiu fechar em tempos corridos 3 anos que não perde para o Corinthians. Isso é muita, mas muita coisa. E pro lado corintiano, por mais que brinque, que não liga para isso, fala eu tenho um tal título, você não tem, mas em números absolutos, isso não pode acontecer. Passar o Palmeiras e já se encaminhar pro 4º ano que não perde pro Corinthians é muita coisa. Não pode relativizar. Não, isso é normal. Porque não é. Num clássico, geralmente os números têm que ser próximos. O Palmeiras ganha uma sequência de 3, depois o Corinthians ganha mais 2, mais 3. Não. O Palmeiras tem nesses 8 jogos que venceu o Corinthians uma ampla vantagem, não somente dos números, mas do futebol demonstrado. Toda vez que o Palmeiras venceu o Corinthians, foi com futebol mais impositivo. O Palmeiras, quando falhou, no máximo o Corinthians conseguiu empatar. Vídeo que aconteceu em Barueri, aquele empate, praticamente nas últimas jogadas, que a falha do Everton, que até hoje o torcedor palmeirense ainda pega no pé dele, que o Rodrigo Garro, em vez de lançar a bola na área, chutou direto. Só que o Everton, num golpe de vista, ou tentando ganhar tempo, fazendo a tal da cera, tirou a mão, pensando que a bola ia pra fora. A bola bateu na trave e entrou, né? Mas, são águas passadas. Vamos ter que falar desse derby. Então, vou falar tanto do meu achismo, os meus prognósticos, o meu achismo entre o Corinthians, entre o Palmeiras, né? Mas vamos falar do Palmeiras, que é o que nos interessa, né? Então, o que o Palmeiras tem que fazer para poder vencer o Corinthians? Mas primeiramente vamos falar da importância que o Palmeiras tem que dar no derby. Tem que dar a vitória. O Palmeiras vencendo. Qual que é a importância da vitória palmeirense? Acima de tudo, para poder, por fatos óbvios, empurrar o Corinthians mais ainda na crise, né? E quase que automaticamente o Palmeiras vencendo o Corinthians, como a diferença do Corinthians para a zona do rebaixamento é apenas 1 ponto, provavelmente se o Corinthians perder para o Palmeiras, volta para o Z4, faltando pouquíssimas rodadas. E também para o Palmeiras tem a importância não somente afundar mais o rival ainda na crise, não deixar o Botafogo disparar. Isso é de suma importância para o Palmeiras. Então aquela coisa, são 1001 motivos, mas o que a gente pode mencionar afundar o Corinthians muito mais na crise, porque a pressão vai estar grande, né? A responsabilidade da vitória do Corinthians é enorme, a torcida corintiana anseia por isso, e o Palmeiras que tem que vencer, até para mandar um recadinho pro Botafogo, que vai disputar o Clássico Carioca contra o Vasco da Gama.
se o Palmeiras ganhar, responsabilidade também do Botafogo ter que ganhar. Outra coisa para mencionar também, que eu gostaria de citar, Abel Ferreira, né? Eu vou falar dos dois técnicos, mas, de cada um das suas equipes, mas falar de Abel Ferreira, que, ao meu ver, ele tem que parar de inventar. E isso tem prejudicado muito a fluidez da equipe do Palmeiras, que há um bom tempo não vem rendendo bem. Uma coisa que eu gostaria de citar as invencionices do Abel. Eu gostaria de citar um exemplo. Por exemplo, um tempinho atrás, o Agustin Riai, o Giai, ele era titular absoluto. Já chegou, já jogando, não sei o que. Ele se machucou, se contundiu, perdeu espaço na equipe. Aí o Abel colocou Marcos Rocha. Então o Marcos Rocha tentou um joguinho, o outro não deu certo. E no tempo que o Giai se recuperou, em vez de ele assumir a titularidade, que ele era o titular, não. O Abel inventa, coloca o Mike, que também tinha vindo de contusão. Então, em vez de colocar o jogador natural na posição, coloca precipitadamente, eu acredito, o Mike, que também vinha de contusão, em vez de deixar o jogador natural, que era o Giai. Então, essas invencionices, e tanto nisso, dando toda essa carga de responsabilidade pro Mike, ele naturalmente não jogou bem. Então, a gente fica pensando, por que, Abel, que você fez isso? Por que, em vez de você fazer o tal do feijão com arroz, e pelo simples, e pelo óbvio, não tentou inventar, né? Será que foi o truque de mestre, a cartada do mestre, que vai lá, vou surpreender o adversário? E o Palmeiras perdeu pontos importantíssimos, na última partida, empatando em 2-2 com Fortaleza, partida que sim, dava pro Palmeiras vencer, mas a forma que o Palmeiras jogou, não. Então, passou até longe disso, né? Teve a oportunidade de vencer ou até de perder, mas o empate, devido à circunstância, acabou sendo um resultado aceitável, por mais que era muito próximo, aumentou um pouco a distância pro Botafogo, mas em vista do que o Palmeiras não produziu contra o Fortaleza, já ligou o alerta que o Palmeiras não é essa equipe invencível, como nunca foi. É uma equipe competitiva. Invencível, não é. Mas mostrou erros que o jogo contra o Corinthians não pode ser repetidos, que pode custar a vitória num clássico tão importante, o maior de nossa história. A participação que eu também quero dizer também da torcida palmeirense também, que não vou dizer que foi complacente, relativizou as eliminações, até pela forma que foi. As eliminações em Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente para Flamengo e Botafogo. As eliminações do Palmeiras em casa, né? As eliminações do Palmeiras deixou de prosseguir as fases, a torcida aplaudiu. Muitos falam que a torcida do Palmeiras meio que foi conveniente, foi mansa demais, mas porque o Palmeiras tentou se superar e perdeu a classificação, tanto para Flamengo como para Botafogo, para equipes grandes, e hoje que está num momento melhor do que o Palmeiras, futebolisticamente falando. O Flamengo está numa final de Copa do Brasil. O Botafogo está na final de Libertadores. Então o Palmeiras não foi eliminado por qualquer timinho qualquer, não, para grandes equipes. Então, mas a torcida aplaudiu o esforço do time. Isso em vista que, mesmo que não tenha palmeirenses, pelo menos abertamente, em Itaquera, na torcida, se o Palmeiras, dependendo de como fluir a partida, e porventura, que é coisa do jogo, vamos supor que o Palmeiras venha a perder para o Corinthians, o que é natural do jogo, mesmo o Palmeiras sendo melhor e sendo favorito, na minha opinião, mas se o Palmeiras vier com esse futebolzinho mequetrefe que vem apresentando e perde, dependendo de como que seja, hipoteticamente falando, perder para o Corinthians, a torcida vai cobrar. A partida subsequente, depois do derby, se porventura não vencer e a diferença para o Botafogo aumentar mais ainda, superar os 3 pontos, que é o que o Palmeiras acha ser o mínimo alcançável até o confronto direto com o Botafogo, a torcida vai cobrar, vai deixar de ser boazinha e o Abel vai experimentar uma pressão que até hoje não sentiu, né? A cobrança, a veemência, xingamentos, cobranças que
pode até certo ponto ultrapassar o ponto do tolerável, né? Então cabe o Palmeiras jogar bola, fazer por onde e jogar para poder vencer. Então, porque time tem. O time do Palmeiras é muito competente, tem peças que, sim, jogando um futebol minimamente razoável dentro da média que o Palmeiras apresenta, dá sim para poder vencer o Corinthians em Itaquera. Dá. Mesmo que fosse ou em Itaquera, porque Itaquera não quer dizer que é um diferencial para o Corinthians. Itaquera hoje deixou de ser um trunfo para a equipe corintiana. Então, sendo Allianz Parque, sendo Itaquera, Barueri, Canindé, aonde for, o Palmeiras tem sim poderio, tem sim capacidade de vencer o Corinthians, sim. A equipe do Palmeiras meio que baseando um pouco o que foi contra o Fortaleza, no empate, que já citei, que não foi a melhor das coisas, mas o Palmeiras que jogou com 2 selecionáveis, é bom citar. O Everton, que teve a convocação do Dorival Júnior, o Everton, goleiro do Palmeiras, né, foi convocado, da mesma forma que Estevão também foi convocado, né, para os jogos de eliminatória, se eu não me engano, contra a Venezuela e o Uruguai, se me salvo engano, isso representa que o Palmeiras está num caminho certo. Então é um time que, se o técnico da seleção vem convocando jogadores do Palmeiras, é que vem apresentando algo bom, está em relevância, isso é importante, até para a história e progredindo pela sua história o elenco do Palmeiras. Então é importante ter jogadores selecionáveis. Vai jogar ou não é opção do técnico. Então, mas os jogadores em si, o Everton, goleiro, né? Baseando na escalação que foi contra o Fortaleza. Aí a linha que fica atrás o Mike, pode ser o Giai, né? Mas se não mudar muito, seria o Mike, né? Na lateral direita. Vitor Reis, Gustavo Gomes e Caio Paulista. Caio Paulista, que eu tenho gostado muito dele. Gostei de verdade mesmo, sem brincadeira, sem zoeira. Gostei muito, estou gostando de Caio Paulista, né? Vitor Reis, pode ser que aconteça a tal da cartada de mestre de Abel Ferreira e apareça o Murilo, que já está em treinamento, recondicionamento físico. Pode ser que ele apareça até no banco, voltando de contusão, mas provavelmente será Vitor Reis, né? Tem uma parte da torcida do Palmeiras que gosta até mais do Kaique Naves, mas Vitor Reis não vem comprometendo, né? Tem suas falhas por ser novo ainda, e ainda bem que Gustavo Gomes voltou a jogar bem, seguramente falando, né? Tem suas falhas, mas vem jogando melhor do que estava jogando. Então, seguindo a escalação do Palmeiras, Richard Rios e Zé Rafael. Richard Rios vem apresentando um bom futebol, né? Vem dando cadência à equipe do Palmeiras. Zé Rafael, que ainda não pegou no breu, voltando de contusão também, um tempo que ele ficou fora. Parece que ele é o arranque de balsa, vem devagar até tocar. Uma coisa que me irrita muito no Zé Rafael, o que me agrada é a qualidade do passe, o bote, ele tem se adaptado nessa versão de volante. Mas o que me irrita no Zé Rafael é o arranque de balsa. O Palmeiras tá indo pro ataque, toca pra ele, toca, olha pra um lado, olha pro outro e mata um contra-ataque forte, letal do Palmeiras. Essa cadência, muitas vezes o Palmeiras atrapalha. O Palmeiras tá intenso, chega no Zé Rafael, o time morre. Então é ruim. Seguindo a escalação, a parte de frente do Palmeiras é que me agrada muito, mas não totalmente. Rafael Veiga, que vem em brilhante fase, protagonista em gols, jogando bem, dando assistência. Então, vem sendo um jogador que tem que ser. É o tal do jogador que tem que pisar dentro da área. Se pisa na área, faz gols, dá assistência. É mais participativo. Então eu tô gostando muito do futebol de Rafael Veiga. Eu acho que ele vai ser protagonista no clássico, sim. Do lado do Estevão, selecionável, né? O diferencial, né? Ainda bem que ele não tomou cartão. E ele vai jogar em Itaquera. Isso é muito bom. E Flaco Lopes na referência. E na ala esquerda, Felipe Anderson. Complicado. Felipe Anderson, que não vem correspondendo à expectativa que a torcida do Palmeiras depositou sobre ele. Então, e vem sofrendo críticas justas, né? Acho até fraca demais, deveria receber mais, né? Que ele veio com a pompa de craque europeu, né? Que atuou na Europa, mas não correspondeu. Até agora precisa mais. Não fez algo diferente. Então, o Palmeiras e o palmeirense precisa de mais, quer mais, anseia por mais. Então,
Se não é Felipe Anderson, pode ser um Rony, não sei, né? Mas o clássico é a cara de Rony também. Vai que apareça uma surpresa de Abel em Itaquera. Não me surpreenderei. E falando do rival, falar de Corinthians, falei do Palmeiras, falar do Corinthians, que pra ter o derby tem que ter o Palmeiras, tem que ter o Corinthians e o dono da casa. Falar do dono da casa, falar a importância da vitória no derby para o rival, para o Corinthians, é resgatar o orgulho ferido, né, pelas recentes eliminações, tanto para Flamengo em Copa do Brasil, pela forma que foi, né, faltando intensidade, dava para poder ganhar do Flamengo, não conseguiu, e também dava para poder ter ganho se jogasse mais bola, da qual não jogou, ganhar do Racing. Foi até interessante, o Racing jogou melhor em Itaquera do que jogou em Avejaneda, né, El Cilindro. O Corinthians começou um jogo intenso, surpreendente, tocando bola com calma, com sobriedade e também com o time bem com afinco, sendo letal, tem tanto a escalação de Ramon Dias, colocando Depay e Yuri Alberto, trocando passe entre si, sendo insinuante, tendo bolas enfiadas com Rodrigo Garro, mas do nada, o Corinthians faz o gol, até um bonito gol, da insistência de Yuri Alberto, né, que vem sendo um jogador diferenciado nesse momento corintiano, esse momento sombrio, mas vem correspondendo. Do nada, depois do que o Corinthians faz o gol, o Corinthians recua demais, deixa de jogar e em minutos, acho que foi no minuto 33 e no minuto 39, o Corinthians toma um empate e toma a virada. O primeiro jogo foi na Argentina. Da forma que o Corinthians estava jogando e deixou de jogar, poderia ser em Itaquera também. E o Corinthians tem acontecido isso muito até em Itaquera. O Corinthians começa mandando o jogo, né? Quando começa mandando o jogo, né? Tem vezes que não começa, mas deixa de jogar. Ou faz um golzinho, se retranca todo mundo. Isso é muito culpa também do senhor Ramon Dias, né? E / Emiliano Dias, o filho dele, auxiliar. Então o Corinthians a importância desse jogo para poder vencer o Palmeiras, não somente vencer o Palmeiras, mas resgatar o orgulho ferido pelas eliminações, encerrar o incômodo tabu, como eu tinha citado, 8 jogos de tabu, 3 anos já completo. O Palmeiras pode já adentrar 2025 no 4º ano que não perde para o Corinthians. E detalhe, é isso que eu falo também, o Palmeiras não perde para o Corinthians não ganha do Palmeiras e o Corinthians não faz nem menção que pode ganhar do Palmeiras, né? O que é estarrecedor para o torcedor corintiano, não para o palmeirense, mas as apresentações corintianas no clássico é uma coisa que serve de alerta até pro restante da temporada, o que vai acontecer no final dessa temporada, porque um jogo dessa magnitude, um derby, Corinthians e Palmeiras em Itaquera, se o Corinthians não entrar intenso e não levar a sério, quando é que vai? Na Série B, pegando um CRB, pegando um Amazonas, né? Se não jogar é o que vai acontecer. E também falando da importância também, o resgatar o orgulho ferido pelas eliminações, encerrar o incômodo, indigesto e longo tabu, né? 3 anos sem vencer o maior rival. E principalmente a maior intenção corintiana é o que é? Fugir do rebaixamento. E o Corinthians necessita dessa vitória, porque vai dar a moral por estar tirando pontos do maior rival, encerra o tabu e dá aquele desafogo, aquele respiro, né? Sem precisar ficar olhando muito para trás. Então é de extrema necessidade o Corinthians vencer o Palmeiras, né? Encerrar esse tabu. Então, até para a sua sobrevida, até a sua vida dentro do Campeonato Brasileiro, que é o que lhe resta, a sua sobrevivência na Série A. Falar também, como eu falei de Abel Ferreira, falar de Ramon Dias na Berlinda. Opções táticas e escalações contestadas, né? Controversas e contestadas, e que não faz o time render. O Corinthians começa muito bem, não pelo conjunto, que eu acho o conjunto do Corinthians muito fraco. O time do Corinthians eu acho fraco no conjunto, mas tem peças muito boas. Você pega a escalação do Corinthians, as peças que o Corinthians tem não era para estar ocupando a 15ª colocação, só com 35 pontos. O time tem o Hugo Souza, grande goleiro, vem se apresentando um grande goleiro. Poderia até ir para a seleção brasileira.
Tem Félix Torres, tem Martínez, Carrijo, são de jogadores estrangeiros, mas principalmente o ataque corintiano não é um ataque qualquer. Rodrigo Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto, principalmente Yuri Alberto. Esse ataque não condiz com o que o Corinthians está pontuando, está produzindo e a situação que o Corinthians está se presenciando. Não, não é. E a culpa pode sim, não totalmente, mas colocar sim na conta do senhor Ramon Dias e também do filho dele também, Emiliano de Souza. Eles reveza técnico, auxiliar e técnico, mas como eu falo, o Corinthians não tem um bom time, porque esses jogadores não deram liga, mas pela individualidade, o Corinthians sim tem capacidade de vencer o Palmeiras. Difícil? Muito, muito difícil, mas tem capacidade, numa individualidade de Memphis Depay, que vem jogando bem, né? Vem entregando o que dá, né? Veio apresentando, veio com uma responsabilidade muito grande para salvar o Corinthians, tá fazendo dele. É que o Corinthians, o conjunto Corinthians é sofrível, mas Yuri Alberto vem surpreendendo, vem jogando o seu melhor nível desde a época de Internacional. O Yuri não joga tão bem. E Rodrigo Garro, que todo mundo já sabe que ele sim é um grande jogador, sim, e vem apresentando. Então, tanto que eu não entendi o porquê, mesmo que ele estava numa má fase e se arrastando em campo, mas tirá-lo de um jogo como foi contra o Racing, eu não entendi. Ele, com uma perna só, ele é melhor que qualquer um. Melhor que o Coronado. O Coronado é um bom jogador, mas o Garro é melhor, né? Então, faça-se o último esforço. Não entendi porque Ramon Dias, não sei se até o próprio Garro pediu, não sei, mas tirar num jogo desse tamanho, tirar Rodrigo Garro, mesmo não estando no seu melhor momento, mas ele em campo é importante. Como eu falei da torcida do Palmeiras, né, que apoiou o time até nas desclassificações, como também a torcida do Corinthians também o fez também, porque em todas as desclassificações, a forma que você joga, se o time mostrar brio, mostrar hombridade e atitude, mesmo o time saindo desclassificado e derrotado, a torcida vai te apoiar. O torcedor corintiano, né, tem muito mais essa característica, né? Eles preferem times mais aguerridos do que times técnicos. E é isso. A torcida do Corinthians é um grande aliado pro time, mas desde que o time corresponda às expectativas da torcida. Se vier perder, vamos supor, tomar um 2-0, tomar um 3-0, e a forma que for, covarde, acuada, só tomando porrada do Palmeiras 90 minutos, porrada que eu falo no sentido de ser acuado contra a parede, só levando estocadas do Palmeiras, a torcida vai deixar de apoiar e vai cobrar. Aí não é legal. Sabemos que a Fiel apoia muito, mas também quando a Fiel cobra muito, não é legal, não é divertido. O time do Corinthians, que meio que se baseando do que foi, parte do que foi contra o Racing Clube de Avejaneda, na eliminação corintiana, o Hugo Souza para mim é um goleiro diferenciado, vem se mostrando, vem salvando o Corinthians. O Corinthians era para estar meio que já condenado ao rebaixamento, o Hugo Souza vem salvando. A linha de trás, Mateuzinho, que conseguiu colocar Fagner no banco. Isso é mais demérito do Fagner do que mérito do Mateuzinho, que eu acho fraco, limitado, né? O Palmeiras, sei lá, Palmeiras pode aprofundar muito, colocar jogadores nas costas dele, tirando um Estevão da ponta direita e jogar nas costas dele, para pelo menos impedir que ele suba, isso é importante. Continuando a escalação do Corinthians, Félix Torres, Gustavo Henrique, sim, porque acho que rolou um julgamento, o jogador que foi titular contra o Racing não vai jogar, e vai jogar Gustavo Henrique, né? E que seria o substituto natural. E Matheus Bidu, para fechar a linha dos 4 atrás. Os 3 volantes corintianos, Charles, contestadíssimo Charles, né? A torcida corintiana irritadíssima com a atuação dele, e seguindo os 3 volantes, Martínez e Carrijo, né? Carrijo até que se solta um pouquinho mais. Rodrigo Garro na referência, né? Jogando na função de 10, distribuindo bola para Memphis Depay e Yuri Alberto.
Esse time do Corinthians não é pra estar nessa posição na tabela. Merecia mais. Que merecimento, acho que é meio injusto dizer no futebol. Porque você associar merecimento, você associa com justiça. Justiça é uma coisa que não existe no futebol. Outros esportes, basquete, vôlei, tudo. Mas no futebol, nem sempre o futebol combina com justiça. Nem sempre o melhor vai vencer. O Palmeiras é melhor. Mas com essas peças corintianas, o Corinthians tem chance, mesmo que mínima, de vencer em Itaquera. Então é isso, né? O derby 380 em Itaquera, né? Tem tudo para ser um grande jogo, não acredito, porque vai ter a carga emocional e mental muito forte. A obrigação palmeirense de vencer para afundar o Corinthians e não deixar o Botafogo desgarrar. E pelo lado corintiano, a obrigação, as múltiplas obrigações, que é resgatar o orgulho ferido pelas eliminações, pela forma que foi, salvar também o pescoço de Ramon Dias, né, que se perder para o Palmeiras, dependendo de como perder, pode vir a cair, não sabemos, encerrar o indigesto tabu, que é 8 jogos, 3 anos que o Palmeiras não perde para o Corinthians, e principalmente, mais do que tudo, acima de tudo, o Corinthians fugir do rebaixamento, que o Corinthians continua lutando para sair dessa posição incômoda. Então é isso, né? Reforçar aqui aquele pedido que eu sempre gosto de fazer. Era para ter feito no começo do vídeo, acabei não fazendo, mas faço agora. Você que está entrando no nosso canal agora, está conhecendo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Estamos quase já chegando a 800 inscritos, né? Gostaria da cooperação de você. Tenho gostado do feedback, os recados, as brincadeiras, as zoeiras, né? Mas também, e procuro ler todos também. E sempre deixo o like lá, porque gosto da participação de você. Zoando, brincando, dando opinião, desabafando. Mas se inscreva, deixa seu like e principalmente compartilhe, que é importante para nós. E vamos Palmeiras. Acredito na vitória do Palmeiras. Meu palpite, 2-0. Acredito que vai ter gol de Flaco Lopes e Rafael Veiga. Mas se for 1-0, gol de canela do Rony, vou vibrar muito também.